Vamos orar neste tempo. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, ó Deus, que estão agora online, ó Deus, para estar recebendo essa aula, essa ministração. Pai, eu estou aqui no prédio, ó Deus, e tantos deles, ó Deus, em tantos lugares diferentes, ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo esteja se movendo entre nós, ó Deus, abençoando cada vida, Deus, e que nós possamos, ó Deus, nessa noite, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, tem misericórdia de nós, nos dá capacidade, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor, ó Deus, seja glorificado nas nossas vidas, e que em nome de Jesus haja de fato revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bom, as 4 aulas anteriores que nós demos, nós caminhamos muito nessa situação. O tema da nossa aula hoje, nossa aula de princípios de revelação, a aula de número 5, e nós vamos falar sobre a revelação no Espírito. Então nós falamos de muitos princípios, e agora nós vamos aplicar isso na prática, nós vamos mergulhar na palavra de Deus e nós vamos entender como que isso funciona, Então, nós já oramos e vamos começar então. Bom, o que é importante a gente perceber? Quando a gente entende a maneira como Deus nos criou, corpo, alma e espírito, ou melhor dizendo, espírito, alma e corpo, quando você entende que você é um espírito, que você possui uma alma, que você habita num corpo, e você entende aquelas funções, bom, isso abre a sua mente para que você possa avançar em revelação, avançar naquilo que Deus tem para você. Então, ou seja, é necessário que nesse tempo que nós vamos viver agora, que nós vamos caminhar a partir de agora, a gente possa agir na nossa vida a partir daquilo que a gente já sabe. Então, ou seja, trazer esse conhecimento, esse conhecimento para a prática e entender, ou seja, que existe algo mais profundo ainda para ser compartilhado conosco. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, eu vou abrir a minha aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, os versos 11 e 12. Bom, o que a gente precisa entender e o que a gente quer buscar com esses versículos? A gente quer, de fato, que você entenda que na vida cristã, o ponto mais importante é o conhecimento espiritual. E conhecimento espiritual, nós estamos chamando isso de revelação. Por que nós estamos falando que isso é revelação? Porque, na verdade, nós recebemos isso dentro de nós, ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, o apóstolo João falou que nós fizemos o quê? Nós recebemos uma unção, e essa unção é verdadeira e não é falsa. E a gente não necessita que ninguém nos ensine nada, porque aquilo já está dentro de nós. Então, ou seja, agora, o que precisa acontecer? Esse conhecimento que já está dentro de nós, a partir do nosso espírito, ele precisa ser trazido para fora. E esse exercício de trazer esse conhecimento, esse entendimento do seu espírito, trazer, na verdade, esse conhecimento, gerando entendimento, esse processo nós chamamos de revelação. É quando o Espírito Santo ilumina o nosso entendimento para que nós possamos compreender, amém? Então, ou seja, esse é o processo de revelação. E o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do verso 11? Diz o seguinte: pois, quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Verso 12: e nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem dado gratuitamente. Ou seja, o apóstolo Paulo está confirmando para nós aqui o que o apóstolo João nos ensinou, que na verdade, ou seja, nós já recebemos isso. Então, ou seja, como que nós vamos conhecer a mente de Deus? A partir do conhecimento espiritual, a partir daquilo que nós já conhecemos em Deus. Então, ou seja, o processo de revelação, ele é esse conhecimento espiritual. Vamos continuar com o apóstolo Paulo, e você vai para a segunda carta, agora na verdade, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 3 e o verso de número 6. E olha o que vai dizer: Ele quem? Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte,
mas o Espírito da vida. Então, ou seja, o que o apóstolo Paulo está fazendo essa separação? Ele está separando aquilo que é conhecimento natural e daquilo que é conhecimento espiritual. E ele está dizendo o seguinte: o que é conhecimento natural se encerra com a morte, mas o conhecimento espiritual, ele dá vida. Ou seja, então o que nós aprendemos aqui? Que na verdade, ou seja, a revelação, aquilo que nós estamos buscando, é isso que Deus tem para cada um de nós. No capítulo 4, um capítulo para frente, passa a página aí, capítulo 4, o verso 6, olha o que nós encontramos, a palavra de Deus nos ensinando. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, e quem brilhou em nosso coração para que conheçamos a glória de Deus na face de Cristo. O que o apóstolo Paulo mais uma vez está trazendo para nós? Essa ideia de revelação. Revelação é você trazer algo que está oculto, trazer isso à luz. Então você imagina o seguinte: no mais profundo do seu ser, o Espírito de Deus colocou ali todo o conhecimento de Deus, tudo que você precisa saber. Esse conhecimento, a nossa mente natural, ele não consegue decifrar, ela não consegue entender. Então o que acontece? Bom, vamos lá então, Nós estamos dando sequência aqui e caminhando no nosso ensino aqui. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de fato que o conhecimento verdadeiro, o conhecimento espiritual, ele está dentro do nosso espírito e nos dá essa ideia assim de revelação, de jogar luz sobre o nosso entendimento, amém? Então, a gente tem uma sequência de versículos aqui que eles vão complementar esse conteúdo. Eu vou postar aqui logo depois aqui da aula, vai ficar disponível na seção unidades. Você vai entrar e vai clicar lá, procurar unidades. Lá vão estar todas as aulas que nós demos até agora, o resumo com as referências e tudo, para você estudar, imprimir, poder fazer aquilo que você julgar ser melhor, amém? Agora, o que nós entendemos? Que o ponto central da revelação de Cristo no Novo Testamento, ou seja, o ponto central é Cristo. Cristo é a ênfase, é a manifestação plena da revelação de Deus. E o que nós nos precisamos entender? Essa revelação, ela está em nós. O apóstolo Paulo disse o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, esse conteúdo já está em mim. Aí talvez você pergunte, pastor, mas como que eu faço para ter acesso a isso? Como que eu vou viver? Como que eu vou compreender isso? Bom, por isso que é necessário a gente trabalhar aquelas questões que nós abordamos nas últimas aulas. Ou seja, a partir do momento que eu exercito meu espírito, eu vou me tornando mais sensível àquilo que Deus quer. Então, ou seja, exercitar o meu espírito, e aí eu faço isso por meio da palavra, eu faço isso orando em línguas, eu faço isso me quebrantando diante do Senhor, eu faço isso, ou seja, todas aquelas disciplinas que nós já falamos, oração, leitura da palavra, vida de devocional, adoração, ou seja, você tem um tempo de adoração. Eu estava trocando de roupa para vir aqui, aí olhando no YouTube lá, eu vi uma live de oração, 2 horas, uma live de oração. E aí eu fiquei interessado, do Ministério Flop, que é um pessoal de Santa Catarina, muito envolvido com esse negócio de casa de oração e tudo. E aí eu entrei lá, e enquanto eu me preparava para vir aqui para o prédio, eu fiquei participando com eles, Na verdade já havia acontecido, era uma live gravada. Mas assim, eu percebi algo especial, por quê? Porque eles estavam ali orando, adorando, colocando temas específicos, e com isso o que acontece? O mover do Espírito estava acontecendo, e eles estavam se movendo naquela liberdade. Ou seja, a melhor maneira de aprender a ser sensível a Deus é, na verdade, se relacionando com Deus. Não tem segredo, não tem fórmula mágica. O negócio com Deus é relacionamento. O grande problema é que a maioria de nós não investe tempo nisso, não investe, ou seja, nas ferramentas que realmente são importantes. E aí, muitas das vezes, nós ficamos no piloto automático.
que é o piloto automático em relação a isso? Muitas das vezes nós queremos receber de Deus, nós queremos ser abençoados, mas a gente veio de uma herança católica, né? Ou seja, o cristianismo que foi ensinado para nós, e mesmo aqueles que, assim como eu, não tiveram uma origem católica, mas que se converteram na igreja e tudo, por muito tempo a gente aprendeu a utilizar mediadores entre nós e Deus. Se por um lado o católico usa lá os santos e tudo, nós muitas das vezes usamos a figura do líder, do pastor, como se ele fosse um mediador entre você e Deus. E na verdade, ou seja, esse lugar não é o meu lugar como pastor, não é o lugar meu como seu líder, nada disso. O meu lugar, na verdade, é de treinar você, de preparar você para que você possa se relacionar com o Pai na sua intimidade. Essa palavra, esse conteúdo aqui, essa matéria aqui, é para que a gente possa aprender isso. E o que acontece? Por quê? Porque o que tem valor de fato na vida com Deus é o nosso conhecimento espiritual. É aquilo que a gente recebe por revelação no nosso espírito. Ou seja, se nós possuímos a revelação de quem é Cristo, espontaneamente as outras áreas das nossas vidas serão transformadas. Por que a Bíblia diz que nós devemos seguir e prosseguir em conhecer a Deus? Porque é dessa maneira que nós vamos entender, que nós vamos nos conhecer na verdade, vamos chegar no padrão que Deus espera que nós chegamos. Cristo, Ele é o padrão. Muitas das vezes o que acontece, às vezes a gente olha para a Bíblia, a gente olha para aquilo tudo, a gente fala assim, mas aí também era Jesus. Querido, Jesus é o padrão. E presta atenção, quem estabeleceu o padrão foi o próprio Deus. E Deus é perfeito. Se Deus estabelece um padrão que ele não pode ser atingido, logo Deus é injusto. Aí fala assim, ai pastor, mas como que eu vou ser igual a Jesus? Bom, nós estamos sendo transformados. Lembra do processo de transformação da alma? Bom, o seu espírito já está pronto, foi regenerado. A sua alma, o que está acontecendo? Ela está sendo transformada, e essa obra vai terminar no dia de Cristo Jesus. Agora presta atenção, o seu corpo, no dia que o Senhor voltar, o seu corpo será glorificado. E aí vai se cumprir o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos irmãos, à semelhança de Cristo Jesus, na plenitude, ou seja, espírito, alma e corpo. Agora, por agora, o que nós podemos dizer? Que o nosso espírito foi unido ao Senhor, foi unificado com Deus. Então, o nosso espírito, ele foi amalgamado, está junto com o Espírito de Deus. E agora o que acontece? Mas por que as coisas não acontecem completamente ainda? Porque a nossa alma ainda está sendo transformada. Quando eu entendo isso, eu passo a perceber o seguinte, se o foco do trabalhar de Deus na minha vida é a minha alma, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar ela. Mas como que eu vou renovar a minha mente? Eu já aprendi que é através da palavra de Deus. Então eu vou estudar a palavra. Então preste atenção, nessas 5 aulas que nós já tivemos, eu tenho certeza que se você avaliar o que você sabia de você mesmo, do seu relacionamento com Deus até hoje, você vai chegar à conclusão que melhorou. Então, ou seja, se melhorou, é prova do quê? De que nós estamos avançando em revelação. Você foi esclarecido em áreas que você não entendia completamente quando a gente começou esse período. E aí o que eu quero te dizer é que, na verdade, quando a gente começou essas aulas, eu tinha um nível de conhecimento, e à medida que eu vou ministrando para você, sabe o que vai acontecendo? O Espírito Santo vai abrindo e vai trazendo novos entendimentos, novas revelações para mim. Eu não tenho dúvida de dizer o seguinte, que essa aula que você está recebendo hoje está sendo muito mais relevante do que as aulas que eu dei no passado. Por quê? Porque hoje eu tenho mais revelação de Deus do que eu tinha naquela época. É assim que as coisas de Deus funcionam. É assim que nós somos transformados. É assim que a gente precisa experimentar Deus a cada dia. É de glória em glória. Amém? A revelação, então, ela é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Lembra? O seu espírito foi amalgamado, né? Eu gosto de fazer a referência com isso aqui, na verdade, com aquilo que o dentista coloca no seu dente, aquela amálgama. E na verdade, ou seja, a ideia de que daquilo ali se tornar uma coisa só com o seu dente, né?
Não, mas dentista é muito doído, né? Vamos pensar em outra coisa? Durepox. Durepox, lembra? Durepox, 2 massinhas. As 2 massinhas, o que a gente faz? A gente mistura elas e elas se transformam apenas uma. Ela, uma branca, outra cinza, e as 2 ficam um cinza mais claro e tudo. Aquilo ali é amalgamar, elas se misturam e não tem como mais separar. Assim é a sua relação, é a nossa relação com Deus. Quando a luz de Deus brilha no nosso espírito, o que acontece? Revelação, entendimento. É quando você, um exemplo claro disso, você está lendo a palavra de Deus. E aí o que acontece? Talvez você está lendo aquele texto, você já leu ele várias vezes, mas num dia específico, salta aos seus olhos aquele versículo, você fala assim, nossa, mas eu não tinha entendido isso ainda. Eu não tinha compreendido isso na totalidade, percebe? Isso é o que? Revelação. Revelação é o saber pelo Espírito, algo que a nossa mente talvez até já saiba. É ver do ponto de vista de Deus, é ver como Deus vê. E isso é profundo. Você entender que revelação, na verdade, não é descobrir o que ninguém conhecia da palavra. Muitas pessoas têm uma ideia que mais ou menos assim, entendeu? Que revelação faz, eu vou descobrir alguma coisa que ninguém descobriu, ninguém sabia. Não é isso. Revelação é você descobrir, ou seja, é você trazer para fora o conhecimento que já está no seu espírito. Ou seja, é ver as coisas com uma luz diferente, a luz de Deus iluminando aquele lugar. Vou te dar um exemplo claro, né? Se a gente apagar as luzes de onde eu estou aqui, o que vai acontecer? Eu estou aqui, talvez você vai ouvir a minha voz, mas você vai deixar de me ver. Agora, se aumentar as luzes, e eu estou vendo que nós estamos com pouca luz hoje aqui, você está vendo que alguns pontos ainda estão meio escuro, né? É porque não deu tempo de organizar as luzes aqui para ficar legal, mas eu falei assim, vamos entrar assim mesmo para a gente poder ter esse tempo nosso. Então, ou seja, a revelação é esse iluminar de Deus sobre aquilo que a gente já sabe. Aquilo que antes, ou seja, era uma realidade que talvez a gente já estava ali presente, mas a gente desconhecia. É quando aquilo que já sabíamos com a mente adquire uma intensidade e uma realidade antes desconhecida. Amém? Amém ou não amém? Bom, como que acontece então esse processo de revelação? Então eu acredito que você entendeu o que é revelação. Revelação é esse conhecimento de Deus que está no seu espírito e que o Senhor usa, que a vontade de Deus é que nós tenhamos cada dia mais revelação dele para que a gente possa viver o propósito que ele tem para cada um de nós. Revelação, ou seja, o processo da revelação, ele acontece de uma maneira muito especial. A revelação é algo que ocorre primeiramente no nosso espírito, então, ou seja, de dentro para fora. No nosso espírito, o Espírito Santo transmite uma verdade ao nosso espírito e o nosso espírito para a nossa mente. A mente por si não pode ter revelação de Deus. Isso é muito sério, nós lemos dizendo ali, agora há pouco, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, que a quem conheceu a mente do Senhor, senão ele próprio. Porque a mente natural, ela não consegue entender a mente de Deus. É por isso que muitas pessoas, às vezes até procuram assim, estudar a palavra de Deus, mas de forma natural. E estudando de forma natural, dificilmente você vai compreender a totalidade daquilo que Deus tem para você. Assim, dificilmente não, você não vai entender completamente. Na verdade, se você não tiver a ajuda do Espírito Santo, a questão é que Deus é um Deus gracioso, e muitas das vezes, eu tenho aí vários testemunhos de irmãos, né? Tem um escritor muito famoso, que antigamente ele era ateu, que é o conhecido aí Augusto Cury, era um ateu, e ele foi estudar os evangelhos, foi estudar a palavra de Deus para poder refutar. E aí o que acontece? Sendo ateu, tendo contato com a palavra de Deus, aquilo ali começou a gerar algo novo nele e gerou uma transformação. Hoje ele é um cristão. Mas por quê? Porque ele teve revelação do Senhor. Começou pela palavra. Então, na verdade, o que acontece? Muitas das vezes, ou seja, a sede da pessoa, e tudo, num primeiro momento ela não entende completamente, mas à medida que ela vai familiarizando com aquilo, que ela vai entendendo aquilo, que ela vai estudando, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dele. A Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da
palavra de Deus. Então, ou seja, esse conhecimento que vem no nosso espírito, e esse nosso espírito, ou seja, ele transmite a nossa mente, para que a gente possa entender e compreender aquilo que Deus quer. Há uma grande diferença entre o conhecimento mental e o conhecimento espiritual. O mero conhecimento mental não tem poder de mudar ninguém. Vou te dar um exemplo do que é isso, na prática. Existem muitas pessoas que procuram a igreja porque eles sabem que a igreja é um bom lugar. É um bom lugar para você conseguir um relacionamento, porque ali as pessoas diferentes do mundo estão procurando constituir família e tudo, ou seja, são pessoas que na verdade ou viveram experiências negativas, mas estão tentando recuperar suas vidas e viver uma nova vida. Então, ou seja, é um lugar onde eu tenho a possibilidade, a pessoa tem a possibilidade de encontrar alguém para se relacionar que vai ter bons princípios. Bom, é um bom lugar para se criar os filhos, porque tem o trabalho com kids que vai ensinar, e olha que lição poderosa que foi ensinada para as nossas crianças domingo, falando sobre abuso sexual, falando sobre temas reais, ou seja, coisas que são importantes, atualidades. Então o que acontece? Bom, a igreja é um bom lugar. Falar que a igreja é um bom lugar, eu não preciso de ter revelação. As pessoas lá fora, na verdade, eles até acham que a igreja é um bom lugar, e que tem gente que precisa de igreja mesmo. Há poucos dias eu estava conversando com algumas pessoas, e a pessoa disse assim, com maior naturalidade na minha frente, né? Falou assim: não, pastor, eu vou dizer assim, eu tinha um pouquinho de resistência com relação à igreja, nesse tempo aí dessa pandemia, mas hoje eu percebo que tem pessoas que precisam da igreja, eles precisam de ter uma palavra de vida, de esperança e tudo, eles não conseguem resolver isso sozinhos. Bom, eu ouvi aquilo tudo, né, e eu pensei, falei assim, coitado, né? Mas assim, já avançou um pouquinho, né? Aquilo que não tinha valor já passou a ter algum valor, está no caminho. Ou seja, só não teve revelação. Daqui a pouco, ou seja, ele já concordou mentalmente que a igreja é necessária. Mas assim, talvez não para ele nesse momento, porque talvez a vida dele está muito boa. E na verdade, grande parte das pessoas que procuram a igreja é porque a vida está ruim. Então assim, a gente entende isso e entende que Deus trabalha nisso também. É uma maneira de Deus trabalhar, criar circunstâncias para que o homem possa buscar Ele. Agora presta atenção. Esse conhecimento por si só, ele pode até ele não pode gerar conhecimento espiritual, mas ele pode te conduzir a um lugar para que você possa receber. Um pastor que eu admiro muito, ele diz o seguinte, que a igreja é um lugar muito perigoso. Então às vezes a pessoa vai ali porque está interessado no rapaz ou na moça e está naquele auditório, e na verdade aquele lugar é um lugar perigoso, porque a palavra de Deus está sendo pregada e Deus vai agarrar essa pessoa e daqui a pouco não tem escapatória, tem que ser crente. Então assim, a igreja acaba sendo um lugar perigoso também por causa disso. Por quê? Porque o evangelho, ele é irresistível. Agora, o que gera essa situação de ser irresistível no evangelho? É a presença de Deus, é esse conhecimento espiritual. Que na verdade, ou seja, a pessoa ouve aquilo, mas aquilo começa a ser gerado dentro dela algo novo. Amém? Paulo vai dizer para nós que antes de se converter, ele conhecia Jesus na carne, mas que depois passou a conhecê-lo pelo Espírito. E que momento foi esse? Bom, como que o apóstolo Paulo conheceu Jesus na carne? Como que ele conheceu? Bom, o apóstolo Paulo era judeu, romano, era um fariseu. Como que ele conheceu Jesus na carne? Ele conheceu o judeu Jesus Cristo, que estava lá fazendo milagres, mas que acabou sendo que as multidões iam atrás dele, e que foi preso e que acabou sendo crucificado. E que agora tinha um movimento de pessoas que estavam dizendo que ele era o Messias. Esse era o conhecimento que o apóstolo Paulo tinha na carne. Mas o que acontece? 2 Coríntios capítulo 5, verso 16, olha o que ele diz. 2 Coríntios capítulo 5, verso 16. Vamos lá, a palavra de Deus. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano.
em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos bem diferente. E quando é que Paulo passou a conhecer Jesus dessa forma? Quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco. Quando ele estava indo para perseguir os irmãos, para perseguir o caminho encontrou ele. E o caminho é o quê? É Jesus Cristo. E aí, ou seja, qual foram as palavras de Jesus para ele? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Bom, mas será que Paulo estava perseguindo era Jesus mesmo? O alvo do apóstolo Paulo era esse? Não, o apóstolo Paulo naquele momento, Jesus estava morto. Jesus era mais um falso profeta, um enganador que tinha enganado aquelas pessoas, e ele estava procurando os seguidores dessa seita. Mas aí o que acontece? Ele tem revelação, entendimento que Jesus não era nada do que ele estava pensando. E aí, ou seja, começa a despertar esse processo de conhecimento bem diferente, até que ele tenha um entendimento claro. A Bíblia vai dizer no capítulo 9 de Atos que as escamas dos seus olhos caíram. É uma maneira poética de dizer o seguinte: ele teve revelação. E é interessante porque o que aconteceu? Quando ele se encontrou com Jesus, ele ficou cego, naturalmente, porque na verdade ele já era cego espiritualmente. Aquilo ali, na verdade, é uma ilustração para a gente compreender o processo que Deus deseja realizar com cada um de nós. Porque na verdade muitos de nós estamos enxergando as coisas naturais, mas não conseguimos enxergar as espirituais. Olhamos para esse momento aí de pandemia só do ponto de vista natural. Do ponto de vista natural, você pode ficar aterrorizado mesmo. Mas quando você olha do ponto de vista natural, você sabe que no Senhor você tem segurança. Você tem segurança, ou seja, você é guardado no Senhor, você é protegido no Senhor. E aí o que acontece? Você pode ter novas experiências com o Senhor. Mesmo que se aconteceu o pior, que você seja infectado, você ainda pode crer que o Senhor pode te curar. E se aprover o Senhor, na verdade, de usar dessa situação para te buscar, né? Ou seja, para entender que esse seja o final dos seus dias, você sabe que na verdade a sua vida não acaba. Você recebeu a vida eterna e você sabe que a eternidade sua será com Cristo. Essa é a bendita esperança. Por que o crente não teme a morte? Por que o velório do crente é diferente do velório do ímpio? O velório do ímpio é aquela choradeira, aquele tumulto, aquela desangústia e tudo. Não que a gente não sente a falta das pessoas que morrem, nós não sentimos falta. Sentimos, mas nós temos certeza que elas estão com Cristo. E isso traz para nós o quê? Paz. Isso traz para nós o quê? Consolo. Então, ou seja, quando eu entendo isso, quando eu vivo a partir disso, as situações são bem diferentes. Conseguiu entender isso? Sim ou não? Escreve aí para mim, por favor. Bom, quando a gente olha, uma coisa importante que a gente tem que avaliar, e o apóstolo Paulo para nós é um grande exemplo disso, é você analisar as orações do apóstolo Paulo. As orações, elas revelam, na verdade, os nossos desejos e aquilo que a gente crê. Sabe? Então, ou seja, o que as orações de Paulo, o que nós aprendemos com as orações de Paulo? Que a maior preocupação de Paulo era que os crentes tivessem revelação de Deus. O momento em que Paulo se converte, o momento em que Paulo se prepara ali, depois que ele é enviado para 3 viagens missionárias, e a vida dele se torna esse caminho precioso, essa missão poderosa, o que acontece? Ele começa a entender o seguinte: há uma necessidade fundamental na vida de cada cristão. E essa necessidade é ter revelação. Se o crente não tiver revelação, diante das circunstâncias, ele vai tombar, ele vai cair, ele não vai ter experiências com Deus. Então, ou seja, é necessário que ele tenha revelação. E aí o que acontece? Bom, naqueles dias, você não viu o apóstolo Paulo orando para o navio não afundar.
Você não viu o apóstolo Paulo, assim, as orações dele, na grande maioria, o que é para que os crentes pudessem receber revelação. Revelação. Efésios 1, 15 e 19, Efésios 3, 14 e 19, Filipenses 1, 9, Colossenses 1, 9 a 12. Você vai perceber que o tempo inteiro Paulo está orando para que eles tenham revelação, entendimento. Por quê? À medida que você tem revelação, você tem paz. A paz que excede todo entendimento, ela enche o seu ser e você consegue viver a sua vida. Você sabe que vai haver adversidade, mas que você tem um Deus que cuida de você, que vai caminhar com você, que vai ajudar você nesse processo, amém? Então, ou seja, Paulo sabia que quando há revelação, espontaneamente as pessoas vão ser transformadas. Que a fé, ela se manifesta, a unção e a vida com Deus transbordam. Então, ou seja, o que precisa acontecer? É preciso que haja revelação. Muitas pessoas não são libertas do pecado, não rompem na vida, por quê? Porque continuam vivendo uma vida meramente natural. Tudo na vida cristã é apenas uma consequência de termos as nossas vidas impactadas pela luz do Espírito. O que quer dizer isso? A sua vida cristã, ela vai ser relevante na medida que você tiver revelação do Espírito. Na medida que você começar a compreender a vontade de Deus para você, na medida em que você abre a palavra de Deus e você vê os decretos de Deus, entendendo aquilo é a meu favor, é por mim. Foi por mim, foi para mim. Eu sou filho amado de Deus, eu posso vencer essas circunstâncias, eu posso avançar, eu vou superar nisso. Mas olha, isso aqui não é palavra de confissão positiva, não. Não, é a palavra de Deus que diz isso, porque olha, o apóstolo Paulo, ele disse o seguinte, olha, agora no conhecimento que nós temos de Cristo é totalmente diferente. O versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios vai dizer o quê? Logo, aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação, novidade de vida. A velha vida acabou. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Agora eu te pergunto, quando você olha para a sua vida hoje, você reconhece que você vive em novidade de vida? Sim ou não? Responde para você vive em novidade de vida? Os hábitos pecaminosos que você tinha lá atrás, você venceu eles ou você continua tendo? Aí você vai dizer assim, não responde que não, viu? Por favor, deixa, é para você responder só para você. Por que eu estou dizendo isso? Às vezes você fala assim, mas eu não consigo vencer a mentira, eu não consigo vencer lá a pornografia, eu não consigo vencer a pilantragem, né? Eu insisto em ser desonesto. Gente, porque tem crente que insiste em ser desonesto. Não, pastor, eu não roubo de ninguém, não. Não. Bom, quando você dá o tu menos na empresa que você trabalha, quando você falta, quando você pega atestado, sem necessariamente você estar doente, tudo isso é o quê? Isso tem nome. No português a gente chamaria isso de corrupção. E a Bíblia chama isso de pecado. Mas por que você faz isso? Bom, é a sua natureza carnal. Agora, a sua natureza tende para fazer aquilo que é errado, mas o seu espírito está pronto para fazer o quê? Você vencer e superar todas essas circunstâncias, amém? Então, ou seja, você não tem necessidade mais de viver no pecado, porque aquela velha vida acabou, foi encerrada na cruz do Calvário, e uma nova vida teve início. O dia que você recebeu Jesus, você passou a viver uma novidade de vida. Ah, pastor, mas eu não experimento isso ainda. Bom, é aquela velha história, você tem direito disso, mas você não está usufruindo ainda. O que precisa acontecer? Você precisa tomar posse disso. Você precisa avançar em revelação, entender que você tem o direito. E entendendo que você tem o direito, você tomar posse dessa verdade. Amém? Tudo na vida cristã, então, é uma consequência. A consequência de você, da luz de Deus na sua vida. Bom, a pergunta que talvez chegue no seu coração agora é o seguinte, mas o que eu tenho que fazer para ter revelação? O que é, e que é importante,
e que começa no meu espírito, e que isso vai trazer benefício para mim, eu tenho certeza que você já entendeu. Agora, existem condições para isso. A primeira condição para você obter revelação é você conhecer a palavra de Deus. Fala comigo, conhecer a palavra de Deus. Fala aí, conhecer a palavra de Deus é a primeira condição para você ter revelação. Revelação é tomar algo que estava oculto ou escondido e trazer à tona para que todos vejam. Pensa ali no chá de revelação do Zezinho das Couve. O Zezinho e a Mariazinha vão ter um filho, vai nascer ou o Joãozinho ou a Mariazinha, né? E aí eles vão fazer um chá de revelação. O que acontece? Dentro do balão ou dentro daquela caixa lá, tem um conhecimento. Qual que é o conhecimento? O sexo daquela criança. E todos estão ali porque eles querem conhecer, saber qual é o sexo, se é menino, se é menina, e aí é aquele negócio, né? Então, o que acontece? Fica essa situação toda, né? E aí o que precisa acontecer? Chega um grande momento da revelação. É quando aquilo que estava oculto, aquela informação, ela é trazida para fora. Assim é o conhecimento. Mas percebe o seguinte: primeiro alguém teve que colocar isso lá dentro. Primeiro alguém teve que preparar aquilo para que houvesse revelação. E aí você entendeu o seguinte: a palavra de Deus é o ingrediente fundamental para você ter conhecimento espiritual. Antes de termos o conhecimento espiritual, nós precisamos ter o conhecimento natural. Olha o que diz a palavra aí, abre comigo aí, 1 Coríntios, abre aí, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 46. Olha o que diz a palavra de Deus. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Vamos abrir aqui na NVI, que é a nova versão internacional. E olha o que ela vai dizer, vai trazer clareza para nós também. 15, 46. Olha o que vai dizer. 49, 48, 46. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O que a Bíblia está dizendo para nós? Que o espiritual ele vem depois do natural. O conhecimento natural ele vem primeiro. Então, ou seja, primeiro você lê a palavra, aí você fala assim: não entendi. Bom, lê de novo. Não entendi. Senhor, me ajuda. E aí o Espírito Santo vai jogar luz sobre aquilo para que você possa entender. A segunda condição para você... você está fazendo o curso de maturidade do Espírito, é para você ter luz, é para você ter revelação. Então, ou seja, a gente embasa isso tudo na palavra, para quê? Porque a palavra é o ingrediente principal para você ter revelação. Agora, além do conhecimento da palavra, um segundo elemento é importante, uma segunda condição, é ter olhos para ver. Não basta abrir a Bíblia, nós precisamos de ter olhos para ver. De nada adianta revelar o oculto, por exemplo, num baú. Se somos cegos, nós não podemos ver. Pastor, mas como que eu entendo isso? É o que o apóstolo Paulo nos ensinou em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14, que ele diz o seguinte: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Lembra do amigo meu que eu estava falando, que diz que tem gente que precisa da igreja mesmo? Ele está começando a aceitar isso. Por quê? No primeiro momento ele achava que ninguém nem precisava. Agora ele já está entendendo que as outras pessoas precisam. Mas o que a Bíblia nos ensina? Que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Lhes são loucura. E não pode ele não pode entendê-las, porque elas se discernem, se entendem espiritualmente. É por meio do nosso espírito que nós temos revelação. A pessoa que foi regenerada, ela tem em si essa porção do Espírito Santo que vai trazer clareza para ela. A pessoa que não se converteu, que não foi regenerado, ele não tem condição de receber revelação. Por quê?
Lembra? O rádio está quebrado. Rádio quebrado não sintoniza emissora nenhuma. E aí o que acontece? Nós estávamos todos com os rádios quebrados, e a gente não entendia Deus, e aí uns procuravam Deus num lugar, outros procuravam Deus no outro. Mas quando você encontrou Jesus, o que é a primeira coisa que Jesus fez? Ele regenerou o seu espírito, trazendo para a ilustração, ele consertou o rádio, colocou na sintonia certa. Agora quando você liga o seu rádio, quando você sintoniza lá nas ondas do Espírito, pá, revelação. É isso que acontece. Aquele que não nasceu de novo é cego para as coisas do Espírito. Então, ou seja, mais do que conhecer a palavra, é preciso ter olhos para ver. Agora, o terceiro fator, a terceira condição para ter revelação, o fator luz. É preciso entender que é pela palavra que nós temos revelação. É preciso entender que nós temos que ter olhos para ver a palavra, para entender a palavra, para ler a palavra, olhos espirituais para que a gente possa entender, interpretar, mas é necessário que nós tenhamos luz. Bom, suponhamos que não sejamos cegos, mas que não haja luz. Ainda assim nós não vamos ver coisa nenhuma. Nenhum de nós aqui tem deficiência visual. Mas se eu apagar a luz aqui do auditório, aqui onde eu estou, sabe o que vai acontecer? Vai ficar um breu aí. Vai ficar um breu. Vai ficar assim, ó. Ó. Cadê? Assim, ó. Não, vai ficar não. Está travado aqui. Se eu mudar aqui, depois não volta. Mas enfim, não vai ter luz. Então o que eu e você precisamos entender? Deixar de ser cego é uma condição do novo nascimento. Agora, mas ter luz aponta para a experiência do batismo no Espírito Santo. Que me perdoe os nossos irmãos que entendem que o batismo no Espírito Santo não é importante, ou que entendem que essa não é uma experiência para nós agora. Enfim, nós temos muitos irmãos queridos e amados que na melhor das intenções, mas eles não tiveram ainda revelação e entendimento do valor que existe no batismo do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo faz o quê? Ele traz luz para a gente poder enxergar melhor a vontade de Deus, para a gente ter mais experiências com Deus. A pessoa que ora em língua, a Bíblia fala que ela edifica a si mesmo. Então, ou seja, há uma diferença muito grande de nível de revelação de quem já recebeu o batismo com o Espírito Santo de quem não recebeu. E assim, não é uma questão de ser melhor ou pior, de ir para o inferno ou deixar de ir para o inferno. Não, é uma questão de ter revelação, de ter entendimento, de estar aperfeiçoado para você compreender melhor. É por isso que é tão importante você buscar o batismo com o Espírito Santo, você receber o batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque você vai ter luz para que haja revelação. É como se você fosse o crente sem a experiência do batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala que o batismo com o Espírito Santo é o quê? É um revestimento de poder. Poder para quê? Para entender, para compreender, para avançar em revelação. Coisa que quem não busca não vai ter. Quem não crê não vai ter, porque é algo que se obtém pela fé. Não tem jeito de receber o batismo com o Espírito Santo, não tem regra. Como diz, 2 mais 2 é 4. Não tem uma regra assim, 5 coisas para receber o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia fala que quem que batiza? É o Senhor Jesus, e Ele batiza mediante a nossa fé. A gente precisa crer. Eu vou, mais para frente, nós vamos falar sobre dons e tudo, e nós vamos ter um momento que nós vamos falar exclusivamente sobre como receber o batismo com o Espírito Santo. E eu quero, na verdade, ou seja, eu sei que muitos irmãos amados, queridos, ainda têm dúvida nessa experiência, e às vezes isso gera até um desconforto quando a gente fala nisso, porque a pessoa não teve essa experiência ainda, e às vezes o inimigo fica lançando pensamentos negativos na cabeça, dizendo que você não vai conseguir, que isso não é para você, que é para outra pessoa, que se Deus quiser Ele te dá, que você não precisa preocupar com isso. Não é desse jeito. A vontade de Deus é que todos sejam batizados. É necessário que você busque. Quem não busca, não tem jeito. Mas quem busca, aquele que busca, recebe. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta lhe é aberta. Amém? Amém ou não amém? Então,
Ou seja, deixar de ser cego é uma questão de experiência. O crente que ainda não foi cheio do Espírito Santo, ele vive como um crente natural, ele não percebe as coisas do Espírito, ele até louva, mas não tem intimidade, ele conhece a Bíblia, mas não tem revelação. Então assim, às vezes na igreja, na célula, às vezes você percebe isso. Você percebe que tem pessoas que adoram assim com mais intensidade. Às vezes você fala assim, mas o que deu no fulano hoje que ele está cantando assim e tudo? É por quê? Porque o Espírito está movendo. Mas o crente natural, ele só consegue ver as coisas do ponto de vista natural. Então ele não consegue avançar. O quarto fator para que a gente possa ter revelação são olhos abertos. Olhos abertos. É preciso conhecer a palavra, é preciso, ou seja, de fato, a segunda condição, é preciso ter olhos para ver, é preciso ter luz para enxergar, mas é necessário ter os olhos abertos. Faz um teste para mim aí agora. Fecha os seus olhos. Você tem olhos, você não é cego, mas fecha os seus olhos. O que você está vendo? O que você está vendo? De olhos fechados. Talvez se tiver muita luz no lugar que você está vendo assim meio avermelhado, né? Enfim, não está vendo nada. Por quê? Porque os seus olhos estão fechados. A questão é que, na verdade, tem muita gente que vive dessa forma. Ele tem olhos, ele tem revelação, ele tem isso, mas ele não quer enxergar, porque ele não abre os olhos. Nós não podemos ver o que está escuro, nós não podemos ver algo que está oculto, não podemos ver se somos cegos. Olha, se algo estiver oculto, nós não podemos ver. Se nós somos cegos, nós não podemos ver também. Se a gente não tem luz, nós não podemos ver. Mas mesmo que nós tenhamos tudo isso, se ainda não tiver, mas mesmo que tenhamos tudo isso, ainda não veremos coisa alguma se estivermos com os olhos fechados. Isso fala de disponibilidade. Na Bíblia, ter olhos fechados é ter um coração fechado. Tem gente que não quer aprender. Tem gente que tem um coração fechado e às vezes o coração fechado é com as pessoas. O que fecha o coração das pessoas? Orgulho. Muitas pessoas, por orgulho, eles fecham o coração para aprender, porque eles acham que não, já sei demais, não, eu já fiz esse curso, não, eu já passei, eu já tenho 50 anos, 200 anos de crente. E aí o que acontece? Não tem revelação de Deus, porque é por meio do coração que vem todas as coisas de Deus. Tudo passa pelo seu coração. A revelação da verdade sempre vai gerar em nós. Quais são os frutos? Ela vai gerar o quê? Vida, vai gerar fé, vai gerar mudança de vida, vai gerar ajuda na hora da tentação. Então, ou seja, eu preciso entender que para obter revelação eu preciso ter essas características, mas qual que é o resultado disso? Vai ser vida, fé, mudança de vida, ou seja, eu tenho experiências novas com Deus. Uma característica importante de quem tem revelação é que a revelação ela gera vida. Nós acabamos de falar isso. Evangelho de João, abre aí, Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Vai dizer o seguinte: as palavras que eu vos digo. Olha o que Jesus diz: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Espírito e vida. Quando o Senhor fala conosco, isso vai gerar dentro de nós vida. A primeira característica de alguém que recebeu revelação do Senhor é que ele está cheio de vida. A palavra que sai da boca de Jesus, ela vem acompanhada do seu sopro. E o seu sopro é o quê? É o Espírito, e isso gera vida. Lembra da criação? A Bíblia fala que Deus soprou nas narinas do homem o quê? O sopro de vida. Entende isso? Quando o Senhor fala, então é o quê? A luz. Porque a luz é vida. Mais do que nunca, né? Nos últimos dias aí, até a ciência tem declarado isso.
Se existe uma vitamina que é importante na vida de todo ser humano, é a vitamina D. E essa vitamina, ela só é obtida por meio do sol. É o sol que gera isso, é a luz. E a Bíblia fala que o Senhor Jesus é o sol da justiça. Ele é a estrela da manhã. Amém? Amém ou não amém? Ele é a estrela da manhã. Glória a Deus. Bom, é preciso também entender que revelação, ela gera fé. Romanos 10, verso 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, mas o ouvir da palavra de Cristo. Se não há fé, é porque não há revelação. Entendi isso? Então, ou seja, por que tem pessoas com tanta falta de fé? É porque eles não têm revelação. Mas peraí, uma coisa leva a outra. É por meio da palavra que eu vou obter fé. E aí, quando a palavra é revelada no meu coração, a fé é gerada no meu espírito. Então eu começo a agir a partir disso. Se algum conhecimento que está dentro de nós não gera em nós fé, então esse conhecimento provavelmente é apenas da nossa mente, é puramente intelectual. Quer ver? Vou te dar um exemplo agora, prático. Quando você olha, eu acabei de publicar no meu status aí, pouco antes da aula começar, eu recebi aqui o boletim da epidemia, né? Ih, acabou a bateria. Eu recebi o boletim aí epidemiológico, né? O boletim de hoje do coronavírus. E aí, ou seja, a grande parte das pessoas elas estão preocupadas apenas com um dado. E qual dado? O número de infectados. O número de infectados aumentou ou diminuiu? O número de infectados, nós estamos com 33 pessoas infectadas. Mas se eu não estou enganado, depois você confere para mim aí, no boletim de hoje, subiu para 26 o número de recuperados. Ou seja, para a glória de Deus, daqui a pouco nós vamos zerar esse número de pessoas que estão em tratamento. Porque nós estamos olhando e a gente olha do ponto de vista espiritual. Então, ou seja, essa diferença que está aí é questão de tempo, até Deus trabalhar na vida dessas pessoas para que elas sejam curadas, amém? Ou seja, o conhecimento que não te gera fé, ele é um conhecimento puramente racional, natural. Então, por exemplo, quando eu entendo a soberania de Deus e sei que Deus está no controle, eu olho para isso tudo sabendo o seguinte: a circunstância é real, eu não nego o problema, mas eu entendo que o problema é uma oportunidade de Deus fazer um milagre. Então, ou seja, eu fico ali esperando assim, como que Deus vai fazer para isso? É tão fácil assim? Não. Às vezes você olha assim, falar é fácil, mas na prática é isso que nós temos que viver. Nós precisamos confiar no Senhor, nós precisamos esperar no Senhor. E entender que a revelação, ela é progressiva. É como uma luz. Hoje nós enxergamos como uma vela, amanhã como uma lâmpada de 50 watts, depois vai ser uma de 100, depois uma de 1000, até que vai ser um holofote. Então, ou seja, essa revelação, ela depende do quê? Do conhecimento espiritual que você tem, depende da forma como você está lidando com isso, de como que você está trabalhando essa questão, como que você está experimentando isso em Deus. Então, ou seja, à medida que você exercita o seu espírito, você tem mais revelação, amém? Nós não devemos nos contentar com o nível de revelação e fé que já alcançamos. Antes nós devemos avançar para níveis mais altos. Ou seja, quando você estuda a palavra, você vai entender que o conhecimento da palavra, ele é interminável. Olha, eu fiz 4 anos de teologia, numa faculdade que eu tinha aula de segunda a sexta, de 7 horas da noite até 10h30 da noite. Olha, foi muito tempo, foi 4 anos. E muitas das vezes eu me pego aqui nesse conhecimento que nós estamos ensinando para você, coisas muito mais profundas do que aquilo que eu estudei lá. Mas por quê? Porque o conhecimento, ele é inesgotável. Aquilo que eu aprendi lá é o alicerce, eu recebi um alicerce e agora eu posso construir para cima porque o alicerce foi bem fundamentado. E é assim que acontece com cada um de nós.
Então, ou seja, nunca é tarde para você aprender, para você receber de Deus. Nunca é tarde. Nenhum conhecimento que você tem de Deus, ele é sem valor. Todo conhecimento tem valor. O que você precisa fazer? Você precisa ativamente buscar esse conhecimento, procurar e avançar para níveis maiores. E você vai perceber que a revelação ela gera mudança. Em Mateus 16, nós vemos Pedro fazendo uma grande declaração. E essa declaração ela é resultado de revelação. Pedro, ou seja, Jesus perguntou para os discípulos: quem que as pessoas dizem que eu sou? E aí os discípulos mais que depressa responderam: uns falam que é Elias, outros falam que é João Batista, outros falam que é um profeta. E aí ele vai e emenda a pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Qual que é a revelação que vocês têm de mim? Ficaram todos calados. Pedro, o que ele faz? Ele declara. Ele diz qual é a revelação. Ele diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse aquela confissão porque aquela confissão era fruto da revelação de Deus na vida dele. E aí Jesus confirma. Ele falou assim: esse conhecimento não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pedro teve revelação naquele momento de quem era Jesus. Ele estava demonstrando aquilo, coisa que os outros discípulos demoraram um pouquinho mais para entender. Bom, por causa daquela revelação, o nome de Pedro foi mudado. Antes era Simão e agora é Pedro, porque sobre essa pedra, aí faz aquele trocadilho, né? Que nós seremos pedras vivas, que seremos edificação do Senhor, amém? Pedro antes era Simão, mas agora foi transformado em Pedro, rocha, pedra da mesma natureza de Jesus, a rocha. O que transformou a Pedro foi a revelação que ele recebeu do Pai. A cada revelação que nós recebemos, nós somos transformados de glória em glória, até alcançarmos a semelhança de Cristo Jesus. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Quando alguém diz que ter revelação de alguma verdade, essa revelação, mas essa revelação não transformou de alguma forma a vida dele, essa revelação que ele teve é questionável. Porque se você tem revelação, a sua vida precisa gerar mudança. A revelação gera mudança. Se na sua vida não tem havido mudanças, é porque está faltando revelação da palavra. O que você precisa fazer? Buscar a revelação, buscar na palavra, buscar o Senhor, exercitar o seu espírito, renovar a sua mente por meio da palavra, porque é dessa forma que você vai crescer no Senhor, amém? Amém ou não amém? Por último, a revelação nos sustenta na tentação. Quando uma verdade ela é aprendida só na mente, ela não nos ajuda na hora dos ataques do diabo. Na hora dos ataques do diabo, o que nos ajuda de fato é aquilo que nós temos de revelação do Senhor, porque aí o que acontece? Haverá fé para destruir a ação do inimigo. A revelação ela produz pelo menos 4 coisas na vida da pessoa. Quais são? Fé, vida, fé, transformação e provisão na hora da batalha. E nós entendemos ainda que essa revelação ela é progressiva. Mas eu queria falar um pouquinho sobre essa provisão de Deus em relação a essa batalha, nessa vida espiritual. Porque o que acontece? Quando você não tem revelação, o crente natural, como que ele tenta resolver os seus problemas? De maneira natural. Como que ele tenta vencer o pecado? Ele entende o seguinte: eu preciso ser santo. Então, para ser santo, ele vai lá, estuda a etimologia da palavra, que é o significado da palavra, e ele vai entender que ser santo é ser separado. Perfeito? E aí o que ele faz? Ele procura se separar de todas as coisas que levam ao pecado. Essa atitude é certa ou errada? Escreve para mim aí. Certo ou errado essa atitude? Buscar se separar de tudo que te leva ao pecado, que é errado. É certo ou errado? Escreve para mim aí, por favor. Vamos lá.
Vamos, gente, certo ou errado? Escreve aí. Vamos lá, provar que você está aqui comigo. Fé, tipo assim, está certo ou errado? Bom, vou adiantar o processo. Está certo, isso não está errado isso. Só que o que acontece? Essa atitude ela é limitada. Por quê? Porque ela é natural. E aí o que acontece? Ele vai conseguir isso até certo ponto. Mas vai chegar um ponto que ele vai chegar à conclusão que o quê? Ai, pastor, a carne é fraca. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então como que vence isso? É evitando as coisas que são erradas, mas gerando para você provisão de fé, para na hora que você for tentado, você conseguir vencer isso. Então, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou evitar aquilo que me conduz ao pecado. Tá certo? 26 o que, gente? Enfim, eu vou conduzir aqui, eu vou evitar aquilo que me leva ao pecado. Mas o que eu vou fazer? Eu vou confiar em mim ou eu vou confiar no Senhor? Eu vou entender que eu vou me policiar, mas eu sei que quem me guarda mesmo é o Senhor. Então, ou seja, e aí eu vou buscar o fortalecimento em Deus, eu vou exercitar o meu espírito, eu vou renovar a minha mente, eu vou evitar aquilo que me leva ao pecado, mas daqui a pouco eu começo a perceber que isso não tem valor para mim mais. Querido, tem coisas, talvez você possa testemunhar disso, tem coisas que você valorizava antes de se converter, e quando você olha para isso hoje, você fala assim, não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. Por que perdeu o valor? Porque você teve revelação. Revelação é provisão de Deus para você vencer. Agora, não se assuste. Essa revelação ela é progressiva. O que quer dizer isso? Ela é como a luz do amanhecer. Provérbios 4,18. A luz da aurora é como o caminho do justo, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, ou seja, antes nós andávamos em trevas, mas agora, a cada dia, nós recebemos uma nova medida da luz de Deus. Nós estamos crescendo no Senhor. Hoje, vemos, talvez a gente olhe para as coisas e fale assim, não está tudo muito claro ainda, a gente vê de forma assim meio obscura, mas vem chegando o dia em que nós veremos o Senhor face a face, tal qual Ele é. Isso é revelação. Quando nós contemplamos o Senhor, quando nós adoramos o Senhor, Ele vai se revelando a cada um de nós. É o que está em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 12. Vamos ler esse texto? Vai dizer o seguinte: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos o Senhor face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Entende isso? A revelação, então, ela é progressiva. Guarda isso. Então, ou seja, você hoje sabe mais do que ontem. Amém? Amém ou não amém? Hoje você sabe mais do que ontem, mas você sabe menos que amanhã. Amém? Assim que precisa ser a nossa caminhada. Amém? Eu vou te contar, eu te perguntei no começo da aula aqui, se você participou do culto ontem. Por quê? Eu quero te dar um exemplo do que é você, tipo assim, à medida que você exercita o seu espírito, você começa a favorecer, a dar oportunidade para o Espírito Santo usar você de uma forma assim sobrenatural também. E ontem foi um dia assim muito especial para nós como igreja, foi um culto assim muito gostoso, né? Foi ótimo, né? Os irmãos escreveram aí, foi ótimo o culto e foi bênção mesmo. Mas eu tive uma experiência que eu quero dividir com você. O que acontece? Ontem eu liberei algumas palavras no final do culto. Eu não faço, tipo assim, não é comum o que aconteceu hoje. Por quê? Porque é sobrenatural, a gente só faz quando o Espírito Santo direciona a gente. E aí o que acontece? Até uma delas, a pessoa para quem eu liberei aquela palavra, né? Na hora eu não sabia quem era. Isso aí, ó. O exemplo que eu quero te dar, na verdade, é da atuação do seu espírito, é de você ser sensível ao seu espírito.
Eu não tive uma revelação, eu liberei palavras de conhecimento, que é outro dom, que é alguma coisa que não tinha como eu saber, a não ser por uma interferência divina. E aí o que acontece? Eu já tinha orado pelas pessoas, e aí eu senti ali no meu espírito que eu deveria orar por algumas situações. E liberando aquelas palavras, teve um momento que aconteceu o seguinte: eu aprendi isso num seminário que nós fizemos com a igreja aqui, o seminário de Luciano Subirá, quando nós falávamos de dons do Espírito. Eu liberei uma palavra dizendo o seguinte, que tinha uma pessoa que estava nos assistindo, que Deus ia curar ela, que Deus ia ministrar na vida dela, e essa pessoa estava com uma dor na região da nuca. Agora, a pergunta que eu quero te responder, tipo assim, que talvez está no seu coração, eu falei assim, como é que isso foi? Eu não ouvi nenhuma voz, eu não, tipo assim, foi algo sobrenatural, mas eu preciso entender como que as coisas funcionam. E aí comigo acontecem umas coisas, às vezes, que a gente tem que ir testando. E à medida que a gente vai testando, a gente começa a perceber o agir do Espírito Santo, como que ele trabalha com cada um de nós. O que eu vou te falar aqui é uma experiência pessoal, é algo que eu aprendi, mas assim, funciona assim com todo mundo? Não necessariamente, mas funcionou assim ontem. O que aconteceu? Eu estava terminando o culto, eu senti que aquele mover do Espírito, eu senti que Deus queria trabalhar e eu simplesmente me coloquei na posição. E aí o que acontece? Naquele momento eu comecei a sentir uma dor na nuca do lado esquerdo. E aí você imagina, você está orando por cura, aí você sente uma dor, vai ser o inimigo me atacando. Não era o inimigo não. Era a forma que o Espírito Santo usou para que eu pudesse ser sensível ao que ele queria fazer. Não era comigo, mas aquela dor eu comecei a sentir. Eu comecei a sentir aquela dor na nuca do lado esquerdo. E eu ministrei e liberei cura sobre a vida daquela pessoa. Alguns minutos depois do culto, eu recebi a mensagem de uma pessoa dizendo, olha, fiquei muito emocionada, eu postei no status, deve estar no status até agora. Se você for lá no meu Facebook, no meu Instagram, você vai no Instagram da igreja, você vai, enfim, no WhatsApp, você vai ver lá. A pessoa que estava com essa dor era eu. Mas como que eu podia saber isso? Eu não sabia. Mas o Senhor sabia. E a sensibilidade espiritual é isso. Por que eu estou te contando isso? Estou te contando aqui de uma maneira assim, muito simples, né? Tentando assim, tirar aquele véu assim, de uma coisa assim, espetaculosa, né? É para que você possa perceber que as coisas de Deus são simples. Deus age com simplicidade. Ele age com simplicidade aonde? Na minha vida, na sua vida. Mas Ele só usa aqueles que estão disponíveis. E assim foram com as outras. Eu ainda não tive retorno das outras não, sabe? Mas eu creio que cada uma daquelas palavras, Deus ministrou poderosamente no coração daquelas pessoas. Amém? Então, bom, a experiência que eu queria te contar foi bênção demais da conta. Ou seja, é para você poder investir no seu relacionamento com Deus. Que função foi aquela do Espírito? Eu te falo, intuição. O Espírito Santo agiu na minha vida e o meu espírito, eu tive aquela intuição que eu deveria orar por aquilo. Ele usou um sinal físico para me chamar a atenção, que foi a dor na cabeça, mas ele já estava ministrando através de mim. Amém? Entendeu? Glória a Deus. Eu já estou me contando aqui, são 26 recuperados, aleluia. Então, 26 recuperados, 33 infectados. Faltam 6 pessoas, amém? 6 pessoas. Vamos orar hoje. Começa a ministrar. Lembra que eu pedi para você ministrar na hora do almoço? Ministra sobre o pessoal da saúde. Ministra sobre as pessoas da saúde, os profissionais da saúde, para que eles sejam abençoados, guardados, mas principalmente para esses que estão em tratamento serem curados. Amém? Amém, queridos? Então, Deus é bom. Deus é muito bom. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida. Pedir a bênção de Deus sobre você. Pai, muito obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado por tudo que eles, por esse tempo juntos. Que o Senhor continue, ó Deus, ministrando na vida de cada um de nós, trazendo revelação, ó Deus. Revelação da Tua vontade, do Teu propósito
para cada um de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Só pra te